Palmeiras joga contra o Cruzeiro dentro de casa, assim como o Flamengo ontem contra o Fortaleza. Hoje, o técnico do Palmeiras também optou por colocar praticamente todos os jogadores. Então, ninguém poupou, porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão aí, obviamente, no meio das semifinais da Libertadores. O Cruzeiro não tinha nada a ver com isso. O Cruzeiro foi lá, conseguiu um pontinho dentro do Allianz Parque. É verdade que pensando na projeção, enquanto a gente vê que os jogadores do Cruzeiro continuam lá no gramado, pensando em briga pelo título, acho que o Cruzeiro sai um pouquinho mais dessa briga, né? Porque se hoje o Cruzeiro vencesse, podia chegar a 59. E aí seria uma rodada perfeita, porque o Cruzeiro teria derrotado um postulante ao título, um time que está à sua frente, e teria visto o outro time, que é o Flamengo, também perder na rodada. E aí ficaria a 2 pontinhos dos dois times. Como o Cruzeiro acaba só empatando com o Palmeiras no Allianz, acho que apesar de, no geral, ser um resultado bom, né? Sem empatar com o Palmeiras no Allianz, nessa reta final, acho que o Cruzeiro sai um pouquinho mais da briga pelo título do Brasileirão. Um Palmeiras que me parece que precisava dar uma resposta no campo, com futebol. Óbvio que o resultado, pensando em tabela do Brasileirão, era importante, mas o nível de atuação era importante também para isso, quem sabe, se refletir na quinta-feira no jogo da volta contra a LDU pela Liberta. Se realmente vai se refletir, eu não sei, Renato, mas se por acaso se refletir, o reflexo não vai ser bom, porque a atuação hoje do Palmeiras não foi legal, não. Boa noite. Boa noite, Thay. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Tô muito contigo. Eu acho que LDU, Cruzeiro e LDU, eles são extensões, né? Do mesmo jogo e de um momento agudo da temporada, né? Se a gente pegar ainda o Flamengo, né? Que tem ali, que também é outro, né? É outro jogo importante. É um Palmeiras que vinha num desempenho muito bom. Contra o Flamengo, pra mim, teve desempenho. Apesar de ter perdido o jogo, teve desempenho. Aí teve a catástrofe lá em Quito. Eu até brinquei que aquele é o tipo de jogo que dá muito certo, tudo para um lado e tudo errado para outro. Que isso acontece, às vezes os astros se alinham e foi o que aconteceu. Mas hoje eu acho que ficou no meio termo disso. Não foi um jogo horrível em termos de desempenho do Palmeiras, mas não foi um bom desempenho também. Foi uma partida que acho que desde o começo ficou muito claro para mim que ia ser uma partida que ela ia ser no detalhe se ela fosse para algum lado. Porque ia ter equilíbrio e você olhando as estatísticas, isso se confirma ainda mais. Foi um jogo extremamente equilibrado. Acho que o Cruzeiro foi um pouco melhor no primeiro tempo, segundo tempo mais equilibrado. O Cruzeiro, eu acho que teve a melhor chance, talvez as melhores chances, foram poucas para cada lado. A gente até olhando as estatísticas, a expectativa de gol não chegou a 1 para nenhum dos dois times. Então, nesse caso, a estatística bateu mesmo com o que foi o jogo. Eu diria que a gente teve que se esforçar para assistir em alguns momentos. Não, pra caramba. Porque foi um jogo muito brigado, muito truncado, muito picotado, pouco jogado. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Foi um jogo com muitas faltas, com pouca bola rolando. Daqui a pouco falaremos de quem sabe tinha que ter sido expulso o Gustavo Gomes. O gol anulado tá correto? Não tá? Calma. E por outro lado também foi um jogo que tecnicamente as referências técnicas dos dois times estiveram muito abaixo. Muitos jogadores jogando abaixo. Você pega a dupla de ataque do Palmeiras de novo, fez um jogo ruim. O Vitor forçando jogadas, lutando muito, mas todas ele tenta forçar, ele vai dentro, às vezes é hora de pausar e tal. O próprio Matheus Pereira, eu acho que quase não se conectou com o Caio Jorge, por exemplo, que recebeu muito pouca bola. Os volantes do Cruzeiro controlaram, mas não foram caras incisivos no passe, como a gente tem característica. O próprio Palmeiras, acho que o Maurício ainda tentou uma coisa ou outra, mas o Felipe Anderson não fez um bom jogo também. Um Palmeiras que tem 2 volantes, precisou colocar um zagueiro de volante hoje, que mostra que tecnicamente seu treinador também não está satisfeito com os 2 jogadores dali. Então, assim, eu acho que o que marca mais esse jogo o que a gente tem como referência de qualidade das duas equipes estiveram muito abaixo. Muito abaixo. E aí foi um jogo de muito erro, um jogo que as bolas estavam sempre vivas e teve muito duelo, muito encontrão, muita falta. E aí eu tô contigo. Precisamos fazer uma forcinha pra assistir, sim. Eu acho que esse negócio da bola viva o tempo inteiro aconteceu muito nesse jogo, né? Você não via um domínio, você não via uma calma, bola dominada e uma ideia do que ia acontecer. Era um vai pra cá, vem pra lá, era quase como um ping-pong, assim, rolando no jogo em muitos momentos. Então, de fato, eu acho que
Pra ser um jogo entre primeiro e terceiro colocado do campeonato, se esperava mais. Mas não só pela colocação dos dois times, acho que pelo que os dois times apresentaram até aqui no campeonato. Se esperava que eles pudessem apresentar mais alguma coisa, um jogo um pouco mais maneiro. Vamos, daqui a pouco eu quero entrar nas polêmicas, mas você citou aí a questão do Bruno Fux. Ficou aí uma questão, né, na temporada, porque se falou... Primeiro era o Gustavo Gomes, esse tá lá com o seu lugarzinho garantido. Aí o Murilo, aí o Bruno Fux teve atuações boas enquanto o Murilo estava lesionado. Aí muita gente queria o Fux titular no jogo contra o Flamengo. Ele de fato é titular e o Murilo segura. E aí o Fux tem erros que são cruciais, né, na derrota pro Flamengo. No jogo seguinte ele já vem com o Murilo na Libertadores. E aí é uma atuação... completa ruim do Palmeiras, mas acho que do Murilo também é uma atuação ruim. E aí hoje ele vem com os dois. Mas não foram 3 zagueiros, né? Não acho foi. que isso é importante da gente explicar. E eu não sei se eu gosto do Fux fazendo essa função. Eu acho que ele perde o diferencial que ele tem como zagueiro. Quer jogar mais por trás, né? Não, vamos lá. E acho que ele acaba como volante, chegando atrasado em muitas jogadas também. Sim. Eu acho que não que chega a ser uma improvisação, porque certamente é algo que ele treina e tal no dia a dia. Mas é uma parada que tem 2 lados, né? Por exemplo, se o treinador tá sentindo que os 2 jogadores da posição, a amostragem que a gente tem é do jogo. Tecnicamente eles não estão bem no jogo. Você tá sentindo no dia a dia, confiança baixou, você não tem confiança, acho totalmente natural você mudar. Mas por outro lado é um recado meio ruim, né? Você tem 2 jogadores da posição, que são 2 bons jogadores, e você tem que usar um zagueiro ali. Então, assim, se fosse ainda um zagueiro, como você falou, que fosse volante, hora entrava na linha para ser 3 zagueiros, a gente até entende essa questão da variação, né? Sim. Mas eu não senti ele extremamente confortável na posição hoje. Achei que o jogo do Palmeiras fluiu pouco, justamente por isso. Porque eu acho que ele tem uma leitura do posicionamento correta, mas ele não tem a dinâmica para dar ritmo para a equipe. É isso. Que um volante tem que ter, né? Não existe mais volante que só marca. Não existe mais. Ainda mais para um time no nível do Palmeiras. Então, assim, eu também não curti muito, não, mas é aquilo, né? Se troca, a gente fala, o treinador trocou e inventou. Se não troca, os 2 estão mal, o treinador não mexe. Então, eu acho assim, que o treinador tem subsídio o bastante de dia a dia para sentir os jogadores, para tatear, para saber como que os caras estão na questão de confiança, como que eles estão treinando também. Mas eu também tô contigo, tá? Eu não me pegou muito não ele de volante, acho que ele faltou dar ritmo pro time, que é uma coisa que ele não tem esse cacuete. A gente, até olhando o banco de reservas, né? O Emiliano tava no banco. Que acho que era a única possibilidade que ele tinha para esse jogo. A questão que no pós-LDU ele dá uma soltada no Emiliano, né? Ele expõe o Emiliano, porque ele fala que o... Não só, né? Inclusive. Mas ele acho que foi mais direto, porque ele falou que o Veiga tinha que pegar. Na explicação tática também, dele. Ele sim, expõe. Mas o Veiga tinha que pegar o zagueiro pela esquerda do LDU. E aí ele fala, e o Emiliano tinha que pegar o cara que fez os 2 gols. Aí, mano. Aí você. A minha dúvida é. Ele falou porque foi uma questão de funcionamento da equipe ou ele quis expor mesmo? Quando ele tira hoje, ele quis expor. Como ele tirou hoje, é isso. O Aníbal não tava no banco. Esse é o detalhe. O Aníbal tá com problema físico. Então é isso. Ele tirou porque o Emiliano foi muito mal lá na concepção dele. Eu acho que o Emiliano foi vítima de um desencaixe total. Ele correu errado. Correu que nem barata tonta. Mas acabou pagando assim preço. Como todo time, né? No fim das contas. Exatamente. A Marcelo Beckler já está junto com a gente aqui. Beckler, a gente estava falando sobre um jogo muito picotado, truncado, de bola viva o tempo inteiro. Não teve muito domínio do jogo, né? Não teve muito a cara do Palmeiras da temporada ou do Palmeiras dos últimos tempos de Brasileirão, que eu acho que foi um Palmeiras que se encontrou, e nem do Cruzeiro desse campeonato até aqui, né? Boa noite, Beto. Boa noite, Renato. Boa noite para todo mundo. Acho que o jogo do Cruzeiro é mais reconhecível que o do Palmeiras, porque ele consegue de novo atrapalhar o jogo do rival, pressionar na frente por muito tempo, dividir posse de bola. Não conseguiu criar, porque o Palmeiras, no final das contas, é um time que tem de DNA de marcar muito bem. Acho que evitou muito bem o jogo do Caio Jorge. Mais uma vez, o Cruzeiro, quando fica com a menos, joga bem. Tinha feito isso contra o Galo e, de novo, assim, o Cruzeiro teve a melhor
chance do jogo, que é essa daí, e é com um jogador a menos. Já no finalzinho. Já no finalzinho, né? O Palmeiras é que é, de novo, nada de criação. Nada. Mal o jogo do Kelvin, mal o jogo de qualquer jogador que recue para dar um pouquinho de sentido no jogo, de fazer a bola ir para onde ela tem que ir. Os atacantes extra acelerados, excursões de Vitor Roque contra a defesa adversária sem ninguém perto dele. Todas os caras não pausavam nenhuma, todas dentro. Teve um momento do primeiro tempo que o Vitor Roque acho que tinha 14 toques na bola e 3 passes. O resto é eu contra o mundo. Eu contra o mundo. E tudo bem, eu acho que em vários momentos ele errou na decisão de fazer isso. Mas também em algumas, era ele mesmo. Claro, E aconteceu a mesma coisa próximo. contra a LDU, né? Assim, Exato. de arrancadas de 50, 60 metros. A expulsão que o Alan saca petróleo, né? Assim, é furar o chão e achar petróleo porque não tinha nada pra acontecer naquela jogada. É uma assim também, né? Porque ele também começa a arrancar e não tem nada pra acontecer. Sim. Falta ao Palmeiras, não sei se é trabalhar, que quando um atacante pega a bola e não tiver ninguém na frente dele, que ele segure a bola, né? E que os outros se aproximem, né? Porque isso também tem demorado muito pra acontecer. Falando de forma muito pragmática, é uma muito boa rodada do Palmeiras. Porque você imagina antes da rodada que o Flamengo vai jogar com os titulares contra o Fortaleza, é bastante normal que vença. Sim. E que o Palmeiras vai jogar contra o terceiro colocado, é normal que não vença. Pode ganhar, pode não ganhar. Mas também jogou com os titulares e jogou dentro de casa. Sim. Eu acho que seria uma muito boa rodada se o Palmeiras tivesse vencido. Não, porque aí aí o Palmeiras é a rodada colocaria... dos sonhos. Não, porque aí o Palmeiras colocaria 2 rodadas pra cima do Flamengo. Agora não. Sim, aí acho que é um segundo problema. É um segundo ponto, que é o problema que acho que o Palmeiras tinha que ter jogado contra o Cruzeiro com um coração abertíssimo a só ganhar e nada mais. Porque empatar ou perder depois do resultado do Flamengo ia mudar pouco pro Palmeiras, ia continuar um jogo à frente do Palmeiras. Sim. O que podia fazer era trazer o Cruzeiro de novo pra conversa. Mas de forma pragmática, antes da rodada, o Palmeiras eliminou uma rodada e colocou um ponto em cima do Flamengo. Ele com um jogo mais difícil, em teoria, que o Flamengo na rodada. Sim, com então, certeza. por isso, de uma forma muito pragmática apenas, a rodada é boa pro Flamengo. Agora, de uma forma direta... A rodada é boa pro Palmeiras, perdão. De uma forma direta, o Palmeiras, de novo, não jogou nada. Não esquentou pra quinta-feira, não trouxe a torcida, não trouxe a moral. O Palmeiras perdeu 90 minutos e 2 pontos. Esse é o ponto. O Mauro Beto, que já está aqui com a gente também. Maurito, eu tava... Demorei. Eu tava falando com o Renato aqui na abertura sobre hoje ser um reflexo pra quinta-feira. Sim. E eu acho que poderia ser. O problema é que acho que nenhum palmeirense quer que seja, né? Um reflexo pra quinta-feira. Porque se refletiu hoje na quinta, ferrou. Não vai rolar mesmo. Classificação em milagre, não. Para usar um termo no catecismo a gente usaria ferrou. Para não dizer o termo ferrou aqui, calma. Ou no Allianz Parque, pode dizer. Boa noite, Tainá, Renato, Becker, a gente já estava junto ali com o grande Vitor Lopes. Assim, diferentemente do Vitor Lopes, o jogo não foi fluido, né? Sem entrar em maiores detalhes, assim, mas já os entrando. Calma. É assim, o jogo acabou não rolando, mas para o Cruzeiro, claro, em termos de matemática, o regulamento não foi tão bom, mas o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras na primeira etapa, dentro das circunstâncias e perdendo o jogador justamente expulso, Fabrício Bruno, pelo segundo amarelo com 25, também criou as melhores oportunidades, depois ainda fora do Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais chances, mais agudas. Para mim, o nome da partida acabou sendo o Carlos Miguel do lado do Palmeiras, de novo, né? Tem um ponto positivo, né? Primeira vez que o Carlos Miguel passa sem tomar gol. Exato. Daí e também não era assim, o cara tava 3 gols, média de gols. Não, mas... ele já havia sido o melhor em Quito, até porque comemos, Dona Lucila, minha mãe, já havia jogado melhor que o time do Palmeiras na quinta-feira no Equador. Isso pode se explicar um pouco o desempenho da equipe, pode se explicar muito pela qualidade da equipe cabulosa. O Palmeiras não empatou com uma equipe qualquer. Em termos de campeonato, até animicamente, dá para dizer que ele deixou 2 pontos, mas pelo que for o jogo, o Palmeiras tem que dar a volta olímpica no Allianz Parque, ir para a Paulista celebrar, porque podia ter sido muito pior o placar. O desempenho é extremamente preocupante, só não é menos preocupante porque o Flamengo foi pavoroso ontem em Fortaleza, então ainda fica com a vantagem, um ponto tal, e aí a gente discute mesmo, essas são as 2 equipes, as grandes equipes do Brasil e da América do Sul, as equipes que ainda podem, ainda acho que farão a final em Lima, eu não sei se vai ser em Lima, mas enfim, em Lima, pois é, uma delas deve ser campeã, apesar do momento bom do Cruzeiro, um campeonato de recuperação muito acima da expectativa do Cruzeiro, pois é, alguém precisa ser campeão da América do Brasil. Por esse fim de semana, não é o que jogaram Flamengo e Palmeiras. Mas você me surpreendeu aqui dizendo que ainda acha que a final vai ser... Eu ainda acredito. É porque a esperança, feliz é o torcedor que tem como esperança a cor, né, do time, né, mas acho que é meu coração tá falando. Mas eu ainda acho possível. Pelo jogo... Eu achava mais possível antes da bola rolar hoje. O jogo dormirei com mais dificuldades. Não empolgou ninguém. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas é claro que a arbitragem
Ah, tem que. Tem, mano. assunto, não é, Brasil? Tem que já ter a vinheta, né? Ai, gente. Vamos fazer a vinheta, loucura. Vamos lá. Arbitragem. Pronto. Sei Não, lá. vocês estão muito felizes, né? Fique de Normalmente, olho polêmica no de arbitragem, o apito. torcedor quer dizer o... Entendeu? Mas hoje. Mostra aí, bota aí o lance do Gustavo Gomes, ainda no primeiro tempo. É uma falta que o Gustavo Gomes faz. Aí, ó. Ele acerta a bola primeiro. Na sequência da jogada, o pé sobra no Wanderson, que depois, inclusive, acaba sendo substituído. Acima da canela, que é fundamental dizer, né? Perfeito. O VAR chama, o Klein vai ao vídeo e... Demorou, ele ficou Demorou. discutindo. Porque é um lance que necessita. É um lance discussão. muito difícil. Eu acho que a É um polêmica lance existe, discutível, mas eu acho que não é para as pessoas se descabelarem por aí, porque o árbitro, que é um profissional, teve muita dificuldade vendo ali. Eu também tenho. Eu não sei se eu concordo com a opinião que eu dei na arquibancada. Qual foi a opinião da arquibancada e qual será de agora? Você pode também ter as duas. Que... Pode evoluir a opinião. Antes do árbitro Evoluir. voltar do VAR, eu disse, é bastante expulsável, porque ele não vai pra fazer prisioneiro, né? Ele vai pra decidir o que tinha na frente dele. Só que ele acerta a bola antes, ele disputa a bola. Perfeito. Só que depois é um lance muito forte, então dá pra expulsar, e eu daria o cartão amarelo porque ele acerta a bola. Ele claramente disputa a bola da pior forma possível, talvez. Eu acho que o árbitro teve muita dificuldade também de entender a intensidade, a força, a disputa e tal. Acho que é um lance bastante difícil. Eu tô muito contigo, porque assim, a gente até falava pra Thay, eu tenho muito uma leitura que cartão vermelho, ele tem que ser sem dúvida. Porque quando você expulsa um jogador, você mexe muito no Tem contexto do convicção jogo. mesmo, né? Você mexe muito no... Na dúvida, você tem que dar amarelo. E eu tô muito contigo. Eu acho que se expulsasse, também a gente não tinha que ficar aqui louco, reclamando pra caramba. Não acho que seria um absurdo expulsar. Mas o fato dele disputar a bola, porque ele pega a bola primeiro, depois ele escarrilha o trem, né? E vai e pega tudo que tá na frente. É uma entrada forte. Eu acho que ela, se expulsasse, estava também... Era discutível. Mas eu tenho muitos comigo. Quando você decide tirar um jogador de campo, tem que ser, tipo assim, 100% de certeza. Porque isso mexe muito na dinâmica do jogo, do espetáculo, do esporte, enfim. Tanto é que quando você perde um jogador, no tempo que seria isso daí, o jogo muda. A análise muda totalmente. Você descontextualiza totalmente. Então, pra mim, expulsão tem que ser sempre ali, ó. Não tem que discutir. Tchau. Entendeu? Maurito, você expulsaria ou não? Lembra o lance que não é igual? Gente, aliás, essa é uma mania que a gente também é bobagem. É um lance igualzinho. Não existe. Gente, impossível ter um lance igual. Pode ter parecido. Você nunca viu os gols do Messi? Tem 400 gols por Não, porque cada vez ele coloca a bola com menos velocidade e força, a bola entra do mesmo jeito. Isso é um gênio absoluto de outro planeta, mas enfim. O lance do Andreas Pereira no Marcos Antônio, no jogo de São Paulo. Tá? Que eu acabei mudando de opinião. É mesmo? Eu mudei. Na hora eu achei que era pra expulsar, e depois eu vendo e revendo que ele pisa na bola, o Marcos Antônio tira... E aí Então, Ó, só pra gente mostrar Fala, por ali, favor. tá o print, que eu sei que você não gosta, não, Norberto, gente, mas é só pra gente mostra a criança sendo apanhando. Não, isso daí é pra ir pra jogamento. Mas isso aqui é só pra gente Não, é crime mostrar da física, aonde exato. exatamente Isso, aí, alcançou perfeito, o pé, isso. tá? Que eu Ele até primeiro falamos. toca na bola, na sequência o pé dele vai nesta altura aí. É pra Exato. isso esse print então, que tá na por tela, isso, pra você entender. exato. Muito obrigado. Então, assim, aquele lance eu não expulsaria de jeito nenhum, exatamente porque o toquinho no Marcos Antônio faz o pé dele cair e, de novo, gente, não podemos analisar esses lances em câmera lenta pela bilionésima vez, em câmera lenta, beijo da avó na neta, é crime inafiançável, é diferente. Mas nesse caso específico, esse é um lance para simpósio mesmo, ou seja, toda opinião é válida. Amarelo, vermelho, para mim é lance de cartão laranja. Quando eu digo, e a arbitragem também diz há muito tempo, amarelo é pouco, vermelho é muito, mas você tem que tomar uma decisão. Eu teria expulsado, tá? Mas é o que eu falo, a decisão pra mim ela tem que ser sempre em manter o jogo mais... Em dúbio pro réu, quase, assim, exato. Entendeu? Mas eu entendo primeiro os motivos para expulsão, porque é o uso de força excessiva. Ao mesmo tempo, ele pega primeiro na bola e uma consequência natural. Assim, tem vários... Esse lance é um lance que você tem vários argumentos para defender a não expulsão, vários argumentos para defender o cartão amarelo. Não tem argumento, não dá amarelo. E, de fato, o árbitro... E, de novo, gente, pensa, absurdo, ele vai lá para expulsar a gente. Aí a interpretação do árbitro, ele pode dar um vermelho, ele pode dar um amarelo, pode não fazer nada e pode xingar o VAR. Então, assim, não tem essa, não, se ele vai para se expulsar, não. Se ele quiser, faz o que quiser. E aí você pode e deve discutir. É um lance extremamente discutível. O lance do Andreas, que fica muito evidente porque aconteceu tem poucas semanas e tal, é muito mais para amarelo do que esse daí.
Sim. Porque Sim, tem sim, muito sim. menos força, Esse, tem muito exato. mais perto. Esse daí Muito mais acabou- baixo. muito mais Esse baixo. é carrinho, É, o pé, que é sempre A um bola pouco fica mais longe nesse, né? A bola dá no Gustavo, dá no Wanderson e vai. É E, carrinho. e depois sobra um pé. Sim. Então, assim, até É um lance lances que complicado, são gente. parecidos. E aquele ali teve gente que interpretou para vermelho. O Renato, por exemplo, quando viu a primeira vez. São lances parecidos, mas esse, que eu ainda daria o amarelo, é bem mais para expulsão do que aquele lá. Também concordo. Eu Pela só vou força, trazer. Vocês falaram, o nível de força. O lance é parecido, mas o nível de força. Sim, opa. Entendeu? Eu só vou trazer, assim, opinião de especialistas em arbitragem, ótimo. né? Que a gente Sabe tem mais do que a gente. alguns colegas e tal. Praticamente todos, até os que eu ouvi durante o jogo e que procurei agora aqui só pra gente ter uma ideia, todos foram de que era pra expulsão por ser jogo brusco grave. Mesmo que ele tenha tocado na bola, que eu acho que a grande dúvida do Klein, que ficou muito tempo lá, é que ele tocou na bola. E aí eu confesso que também acho um problema, assim... não acho que possa ser plausível existir uma regra e você precisar ficar olhando 5 minutos um lance pra conseguir decidir se essa imagem que está na sua cara é pra amarelo ou pra vermelho. Tem que ter uma coisa um pouco mais clara, então, porque senão... Porque é isso, assim, se o cara demora 5 minutos, é porque realmente há uma discussão. E se há uma discussão, bom, então podia ser amarelo ou podia ser vermelho. ser Então decisão não de tem uma campo. grande... Não é certeza. Sim. Porque se fosse Mas- claro, me parece, ele olharia a imagem 3 vezes, 5 vezes e tá bom, entendi o que aconteceu. Ele acertou a bola, mas depois ele acabou pegando muito forte no cara. É muito alto, então é vermelho. Assim, objetivamente, se eu fosse o VAR, eu chamaria o árbitro, tá? E eu, se fosse o árbitro, provavelmente demoraria o mesmo tempo, deixando claro também, a gente reclama muito, mas está no protocolo do VAR. Leve-se o tempo que for necessário. Não, isso uma eu também hora acho. que seja. E é um lance extremamente polêmico. Eu insisto, na minha opinião, também consultei alguns que ainda não me responderam, mas todos os que eu consultei, evidentemente, alguns não podem até nem dizer, de árbitros e ex-árbitros, um árbitro, mas são 5 que eu consultei até agora que responderam. E 2 analistas de arbitragens, todos expulsariam também. Expulsariam, Como na minha opinião. O que não significa dizer, gente, que é isso mesmo, tal. É um lance discutível, tá? Isso são opiniões. Mas assim, é óbvio que já voltou tudo que... É isso que eu ia falar. E que eu acho que tinha perdido força depois do jogo contra o Flamengo e que agora volta. O que eu ia falar é exatamente isso. A gente fala tanto que ninguém liga pra qualidade do jogo, pra justiça, que todo mundo quer tirar vantagem. Porque assim, todos os jogos agora estão pegando a causa, estão destruindo a causa. Porque a gente tá vendo lances que são duvidosos, lances que são discutíveis, sendo tratados como erros, assim, grotescos. Hoje o Gilberto saiu da arena do Grêmio dizendo, quero ver o Grêmio reclamar da arbitragem agora. Então, é isso. Não, sabe? é isso. E de novo, gente... O próprio Marcelo Teixeira saiu reclamando hoje também. Porque assim... Marcelo reclama dele na primeira rodada. O fato da nossa arbitragem não ser boa, as pessoas é estão horrorosa. aproveitando pra meter pressão Exato. toda hora. Mas é o que por isso Todo que eu mundo. E sempre porque o digo, tribunal quem é também que não quer? faz nada, gente. O Quem tribunal é isso? deixa o pessoal... Porque uma coisa é você analisar, Também insisto, acho. pontualmente, errou aqui. De novo, o problema sempre é achar que tem sistema, que tem esquema. Aí você tem que provar. Então, Aí é que nem o Textor falou lá. E aí, cadê o relatório dele? O Good Game, Aquele papo o furado Botafogo dele lá. jogou e tal. Não aconteceu nada, né? De novo, é evidente que não podia acontecer. Mas, de novo, se você fala pontualmente, ok. Agora, falta coragem ao STJD de chamar... Aí tem que entrar em campo a CBF. Gente, o seguinte, reclamar, foi pênalti, foi... O que não pode mesmo, aliás, e tá claro, inclusive, nos regulamentos, sobretudo competição internacional, é você insinuar que tem um sistema contra, que é tudo a favor do outro, ou não é o teu jogo que você vai falar de um terceiro, ou vai falar de um lance em 1934. Isso que não dá. E as jogadas ensaiadas. Eu acho que a gente perde muito tempo e fica muito histérico no Brasil com lances polêmicos. Exatamente. Porque tem os lances claros, evidentes perfeito, e tal. Aí capitais. sim a gente fala. Mas tem muito lance que é polêmico. Isso. E quando o lance é polêmico, você vai achar uma Tipo coisa, esse. o outro vai achar outra e tal. E não tem ninguém dono da razão. E a partir daqui o que a gente tem que fazer é melhorar o jogo. Isso. É que a comissão de arbitragem Ninguém tá nem pra reúna isso. com Ninguém os tá nem. árbitros, explique pros árbitros, este lance é vermelho. E que depois eles venham pra gente, porque a gente vai levar isso pro torcedor e falar, olha, este lance vai ser vermelho porque é isso, isso e isso. Então os árbitros vão saber, a gente vai saber, os jogadores vão saber e todo mundo vai saber. Então se precisa gerar uma engrenagem pra melhorar as coisas e não pra piorar, porque aí todo mundo quer gritar, e todo mundo quer falar, e todo mundo quer reclamar de lances que às vezes nem sabe se é ou não é. Agora,
Mas é porque eu acho que isso aí. se Só entende que quando você reclama, que é o que eu acho, assim, num geral eles pensam que a arbitragem é ruim. E isso vira uma muleta, né? Porque qualquer jogo você sai reclamando. Mas mais do que isso, como os caras são ruins e eles erram muito, ninguém os ajuda se eu também. pressionar, quem sabe eles errem a meu favor. Claro, Falando em E pressionar... aí, assim, quem é que quer ganhar esportivamente, então, virou né? status Se quo. é desse É jeito isso. que você quer as coisas. Falando em impressionar, o Gomes reclamando qualquer coisa do árbitro depois de levar um amarelo desse. Eu, se torcedor ali, eu jogaria o absurdo que foi jogado no caso. Gomes, pelo amor de Deus, já Deixa está eu- no Foi ao contrário Deixa do eu Andrés, né? Que no lance do Andrés, Sim, o Andrés sim, ficou desesperado. Na hora que ele sacou o amarelo, ele... Claro, Saiu. velho! Deixa eu sair daqui. Pô. E você sabe uma coisa sobre isso que você falava, de querer levar vantagem, que eu acho que acontece também? É que bater na arbitragem é muito fácil. Claro. Porque eles vão errar de novo. Então, pra imprensa é fácil falar que a arbitragem é muito ruim, porque depois você vai estar certo de novo na quarta-feira. Se você fala que o Vitor Roque não joga nada, E ele decide quarta, aí daqui a quinta. 3 dias ele faz 3 gols, É. você falar que o árbitro erra pra caramba, que os árbitros erram, que os árbitros condicionam, é muito fácil. Então é fácil pro dirigente fazer isso, porque daqui a pouco vai ter um tanto de lance, você vai ter ajudado na poluição, é fácil pros jogadores, é fácil pros jornalistas, é fácil pra todo mundo bater em quem não pode se defender, porque não pode falar, e quem vai errar de novo. Então ninguém ajuda nada em relação à arbitragem. É, Eles não se vou ajudam e a trazer gente não aqui- ajuda. Vou trazer aqui uma fala do Cássio no fim do jogo, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente tá dizendo, e não de encontro. Tudo bem. Ao encontro, ou seja... É diferente, junto tá, com a gente? Quero entrar num assunto de arbitragem, cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando, beneficiou esse, aquele. Se a gente não se unir pra melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times que foram prejudicados e todos os times que não foram, podia falar sobre as situações que aconteceram hoje. Mas, cara, acho que nós temos que nos unir. A CBF, nós, jogadores, nós temos que se juntar pra melhorar isso. Porque eu vejo que muita gente não tá se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, pelo futebol, você tem que parar, se unir, ver o que pode ser melhorado pra ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, eu sei como é ruim. Imagina um árbitro, a cobrança que não é. Enquanto ele erra, eu vou fazer pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais. E eu acho que a arbitragem é muito importante pra isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros aí. Não ficar toda hora, porque ele errou aqui, errou aqui. Eu falo novamente, eu também já reclamei em vários momentos. Mas se nós vamos melhorar em conjunto, a gente vai acabar piorando. É a única fala...